pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de edição criativa. Bom, a minha intenção com esse curso é ensinar vocês como utilizar o software Photoshop de uma maneira criativa, não de uma maneira corretiva, né? Eu não espero que vocês utilizem esse software para corrigir aquilo que vocês não conseguiram fazer com a câmera, mas sim que vocês entendam que ele sim é uma ferramenta criativa que pode ir adicionando camadas para a criação de vocês. Então, vamos começar do início, né? Então, esse é um curso para quem nunca mexeu no Photoshop e que vai poder aprender, então, algumas questões que podem ajudar para a edição de suas fotografias. Bom, então aqui a gente vai abrir o Photoshop. Eu já abri a foto. Vocês têm duas maneiras de abrir a foto. Ou vocês vão arrastar para dentro do programa, ou vocês vão em File ou Arquivo. Existem versões do Photoshop que são em inglês e versões em português. Então eu vou tentar contemplar os dois. E vão botar Open. E daí vou escolher onde está a pastinha com a foto de vocês. Bom, o Photoshop, gente, o que vocês mais precisam utilizar é essa barra de ferramentas lateral, e aqui na outra lateral existem alguns que eu vou chamar de caixas ou box de ferramentas que vocês também vão utilizar ao longo desse nosso curso. Eu gosto de deixar ativa três caixas que são as que eu mais utilizo, que é o histórico ou history, ajustes ou adjustments e o layers ou camada. O Photoshop, gente, é meio louco. Primeiro eu preciso também avisar para vocês que eu não sou uma pessoa muito técnica, eu sou uma pessoa mais de experimentar e buscando, vendo o que serve para mim. Então, assim, Photoshop existe 1 milhão de maneiras de fazer a mesma coisa. Então pode ser que vocês conheçam por outro modo e tá tudo bem. Vocês têm que encontrar o modo que mais vai se adequar com as necessidades de vocês em relação ao Photoshop. Não tem nada de errado e sim diferente. Então aqui, gente, o Photoshop ele é um pouco maluco, assim. Conforme vocês fecham, às vezes ele fecha as caixas que vocês selecionaram e muda, bota outras. Então é muito importante vocês saberem que vocês podem ativar ou desativar as caixas que vocês necessitam ou não. Sempre vai ser no Window ou Janela. Então aqui, ó, quais são as minhas caixas que estão ativas? Adjustments, History e Layers. Então essas três estão ativas. Normalmente ele deixa o Color acionado ou outros que eu, por exemplo, não utilizo. Então eu não vejo por que ficar aqui. Eu sou uma pessoa muito visual. Então por que vai ficar visualmente aqui me atrapalhando? Então eu gosto de deixar essas três. Cuidado para não desativar essas três aqui, porque essas aqui são essa lateral aqui e a tua própria foto. Então essas vocês não querem desativar. Fiquem mais com essas. Perdeu a caixinha, vocês podem adicionar aqui. Bom, o Photoshop também tem uma coisa que não é muito intuitiva, que vocês têm como arrastar para cá, vocês tiram do box, ó, e ele bota outro. Então assim, para montar bem direitinho, eu aconselho vocês, ó, vocês têm a opção de botar aqui, daí fica o History ativo. Eu acho essa maneira mais fácil, essa foi a maneira que eu encontrei e óbvio, não é a melhor, foi a que eu encontrei, daqui a pouco vocês encontram de uma outra maneira que também pode ser mais eficiente para o fluxo de trabalho de vocês. Bem, gente, eu vou começar com as ferramentas de exposição. O que quer dizer isso? São aquelas ferramentas que vão deixar a foto mais clara, mais escura, mais contrastada ou menos contrastada, que são essas 4 ferramentas aqui da primeira linha do box de ajustes. Eu uso essas 4 primeiras. Essa quinta eu não uso muito, então eu também não vou passar para vocês, porque também é tanta coisa que a gente tem que aprender. Já vi uma aluna que chamou isso de painel de controle de Boeing de avião, que é tanta opção e tanta detalhezinho, que também não vou passar exatamente todas as opções, eu vou passar as que eu acho que vocês vão utilizar, que é pra gente otimizar também o tempo aqui. Então assim, gente, essa primeira ferramenta
se chama brilho e contraste. E ela é muito simples de fazer e de entender. O brilho, só que assim, ela vai mexer com toda a foto. Então, se eu adicionar brilho, ela vai adicionar homogeneamente em toda a foto. Tirando a mesma coisa, e o contraste também não tem mistério. Vou adicionar contraste, vou tirar o contraste e deixar mais opaco. Bom, o que eu gostaria de ressaltar aqui? Aqui na minha foto eu tenho uma área bem escura e uma área que já está bem fotometrada. Então, se eu, por exemplo, deixar mais claro, porque eu quero recuperar essa área que está em sombra, eu vou acabar estourando essa área que já está bem fotometrada. E eu acho que daí vem a grande, o motivo pelo qual o Photoshop é tão bom. Antes de explicar isso, eu preciso explicar que o Photoshop ele funciona por camadas. Então, a mesma coisa que tu pegar uma camada de papel e ir botando outras camadas em cima. A primeira camada, anotem aqui no meu box de camadas, é a foto. A foto é a primeira camada. Tudo que eu for colocando, eu vou adicionando em cima dessa camada que é a foto. Do ladinho das camadas eu tenho olhinhos. Esses olhinhos, eles ativam ou desativam a camada. Então, se eu desativar a camada de brilho que eu acabei de colocar, ó, qualquer uma das ferramentas de ajustes que eu clicar, ela vai entrar como uma camada. Então, se eu apertar no olhinho, ou seja, desativar a camada do brilho, eu vejo a foto como era antes. Então, essa camada de brilho ela não danifica a foto que está embaixo, ela simplesmente adiciona uma camada de brilho. Bom, vou desativar essa porque eu vou ir para a segunda ferramenta, que é de níveis ou levels. Aqui vai ser um pouquinho mais complicado, porque ele vai ler os tons claros e os tons escuros da foto. Então ele não vai mexer que nem o brilho contraste, que vai mexer tudo, botar brilho em tudo e tirar brilho em tudo. Ele vai considerar os tons claros e os tons escuros. Os tons claros aqui nesse lado do rosto e os escuros desse lado. Então como que funciona? Aqui nessa flechinha preta eu vou escurecer só os meus tons escuros. Na flechinha branca eu vou clarear só os tons claros. Na flechinha do meio eu vou mexer nos meio tons. Então isso é bem interessante para ter um controle um pouco mais ativo sobre o que tu gostaria de clarear e o que tu gostaria de deixar mais escuro. Se eu aproximar a flechinha branca do centro e a flechinha preta do centro, eu dou contraste. E se eu mexer com os tons médios, eu vou tirando esse contraste. Então, também é uma maneira de dar e tirar o contraste. Essa paleta aqui embaixo, ela vai fazer o contrário. Então, aqui nessa flechinha branca, eu vou escurecer só os tons claros. E na flechinha preta, eu vou clarear só os tons escuros. Olha como apareceu ali, ó. Só aquela parte que estava em sombra. Eu acho muito útil essa ferramenta, essa paletinha aqui de baixo, principalmente para trabalhar, por exemplo, com áreas que estão estouradas, uma janela que ficou estourada, eu vou escurecer só a parte que está muito clara e daí ela não vai chamar tanta atenção. Ou aqui eu quero só recuperar as sombras. Então, para recuperar as sombras, eu só vou clarear os tons escuros. Então, é muito mais eficaz se eu quiser trabalhar tonalmente, separar essa imagem, né? Então eu acho que ela acaba sendo bem útil para certos casos, quando eu quero fazer uma coisa mais específica, não para todos também. Eu vou então desativar aqui essa camadinha, porque a gente vai para a terceira ferramenta, que é a curva. Bom, a curva ela é um pouco mais complexa, porque ela vai colocar e tirar essa exposição de uma maneira que ela vai considerar todos os tons da foto. Então assim, considerando que esse gráfico aqui são todas as áreas claras e escuras, os tons claros e escuros da tua foto, se tu ficar, por exemplo, fazendo vários pontinhos no gráfico e puxar um para cima e um para baixo, outro para cima, tu vai quebrar tonalmente essa foto, tu não vai ter mais controle exatamente do que tu vai fazer. Então eu não aconselho fazer essa quebrada de gráfico, né?
vou até jogar fora essa camada. Só jogar aqui pro lixinho do finalzinho do box de camadas. Ou eu pego e coloco no meio, pra cima ou pra baixo. Então pra cima eu vou clarear ela, mas ela clareia de um jeito muito mais dinâmico, eu acho muito bonito. Uma coisa que é legal também, ó, é de colocar aqui, ó, pertinho do primeiro quadradinho do gráfico de cima. E daí mexer só com a pontinha de cima. Porque eu vou mexer só com alguns tons e acaba que fica muito interessante também. Ou então, para quem gosta de tirar ou colocar contraste, se eu mexer na bolinha de baixo, para cima eu tiro o contraste, deixo ela mais opaca. Então funciona um pouquinho que nem aquela da nitidez que a gente viu, dos níveis que a gente viu, e ela vai deixar a foto um pouquinho mais lavadinha, muito usada em foto de casamento. Ela tem um efeito que parece um pouco analógico. E se eu puxar a bolinha para o outro lado, mais contraste. Depois a gente vai ver que essa ferramenta também serve para tonalizar, colocar cor, porque aqui a gente está trabalhando em RGB. Em RGB quer dizer que eu estou trabalhando a parte de exposição. Se eu clicar aqui, eu tenho como trabalhar as cores separadamente. Nós vamos fazer isso mais além. E a última ferramenta de exposição é justamente a ferramenta que se chama exposição. Então aqui eu consigo trabalhar também respeitando um pouco tonalmente, ó, eu consigo aqui escurecer os tons claros ou clarear os tons claros. Deixar um pouco mais opaca, deixar um pouco mais contrastada. Mais contrastada. E também é uma opção para trabalhar a exposição da foto. Bom, gente, fiquei aqui com as 4 camadas, né, dessas 4 ferramentas do box de ajuste que nós usamos. Eu vou apagar elas, ou com o delete, ou eu vou arrastar elas aqui para a lixeirinha aqui do fim do box de ajustes, porque a gente vai trabalhar agora com as máscaras. Como que funciona isso? Por exemplo, gente, digamos que eu olhe para essa foto e que eu queira recuperar um pouco só essa parte que tá escura, que eu queira dar uma equalizada sem perder muito o contraste. Bom, nesse caso, eu vou vir aqui nas minhas curvas e vou clarear um pouquinho. Perfeito. Só que ao fazer isso, o que acontece? Eu ganho informação na minha área escura, que estava na sombra, só que eu perco a área que estava bem fotometrada e vai ficar estourada. Então assim, gente, qualquer uma das ferramentas que vocês usarem aqui do box de ajustes, ela vai vir com essa folhinha em branco. Essa folhinha em branco é a máscara. E como que funciona essa máscara, gente? Eu poderia, dado que isso é só uma camada por cima, simplesmente apagar essa camada e acabou. Mas não, a máscara ela te permite apagar de uma maneira muito mais eficaz e muito mais controlada. Então, como funciona? Enquanto ela estiver ativada, e cuidado, porque eu tenho como ativar o íconezinho aqui das curvas, é importante que fique a folhinha em branco ativada. Enquanto ela estiver ativada, eu vou vir aqui no meu painel lateral da esquerda e vou vir no meu pincel. Cuidado, gente, porque a gente tem outras ferramentas que tem um pincelzinho que às vezes confundem. O pincel, ou brush, vai ser aqui do lado do carimbozinho, então fica mais fácil de vocês identificarem. Ele vai estar acima do carimbozinho. Bem, eu vou clicar nele e a cor tem que ser preto. Quando eu tiver selecionado preto, tudo que eu pintar na foto vai apagar essa camada. Então eu vou botar primeiro 100% para que vocês possam ver a diferença. Olha lá. Tá vendo? Ela vai voltar para o inicial. Vou vir aqui no meu box do histórico, voltar só um passo, porque eu quero explicar para vocês que não é muito bom a gente vir com uma opacidade de 100%.
Porque a opacidade 100%, e é uma das opções do pincel, ela vai voltar exatamente para a foto que está embaixo. E eu aconselho vocês irem indo aos poucos, para não ficar tão marcado e tão falso, né? Então a gente vai diminuir um pouquinho aqui a opacidade. Outra coisa que é importante aqui nesse painelzinho do menu do pincel é que eu tenho como escolher se eu quero uma dureza, se eu quero muita dureza, ou seja, as bordas do pincel vão ficar bem nítidas, ou se eu quero pouca dureza. Como eu vou querer fazendo aos pouquinhos, eu acho que ter pouca dureza é o melhor para essa situação, mas não é a melhor para todas. Então eu vou aos pouquinhos, olha lá, ó. Diminuir o pincel, gente, vocês podem vir ou nesse mesma flechinha que eu acabei de mostrar, ou então vocês vão vir nos colchetes. Os colchetes são atalhos para aumentar e diminuir o pincel, que são bem úteis. Então olha lá, gente, eu tô pintando, isso significa que eu estou apagando essa camada de brilho, né? Essa camada que clareou a minha foto. Eu vou apagar somente da onde eu quiser. Então eu vou apagar dessa área que já estava bem fotometrada e do fundo também, que é para não ficar muito gritante a diferença. Olha lá, gente, aqui na minha folhinha em branco eu consigo saber exatamente o que foi apagado. Tá vendo? O que tá muito cinza vai mostrar que eu apaguei um pouquinho mais. O que tá mais escuro, eu apaguei ainda mais. E o que tá branco eu não apaguei nada. Então quando eu tirar aqui o olhinho, eu vou conseguir ver como era a foto e como ficou. Então olha aqui as minhas áreas de sombra, como eu ganhei informação nas minhas áreas de sombra sem perder a minha área que estava já bem fotometrada. Então isso é a máscara, nós vamos usar muito nesse curso. Então eu sei que pode ser um pouquinho complicado agora no começo, mas não se preocupem, nós realmente vamos usar muito. Então a gente vai acabar se acostumando com ela. Então, gente, aqui ó, cor preta significa que eu vou apagar essa camada. Agora, aqui vocês podem usar que ele tem tipo um moldezinho preto e branco e na flechinha vocês trocam do preto para o branco, é mais prático para essa ferramenta. Tudo que eu pintar de branco, eu vou voltar a camada, e isso que é mais maravilhoso. Porque o Photoshop, gente, tu até pode voltar no famoso Ctrl Z até 25 passos. Só que se eu fiz alguma coisa que eu gostei, no meio desses 25 passos eu perco. Então funcionar por camadas, ou seja, separadamente, é muito útil, porque faz com que eu tenha autonomia de mexer separadamente em tudo que eu fiz a qualquer momento da minha edição. Então digamos que eu não gostei aqui nessa parte do ombro, ficou um pouquinho escuro demais, eu queria voltar a deixar um pouquinho mais esbranquiçado. Então eu vou aqui, ó, cor branca, pincel, 49% já tá bom, e eu vou, olha lá, ó, recuperar essa camada que era uma camada de brilho. Estão vendo? Isso vocês ajuda muito a dar relevo, isso ajuda muito quando uma área tá muito estourada e a outra não. Isso é muito útil em diversas vertentes. Vou dar outro exemplo legal que essa ferramenta é muito útil, que é para fazer vinheta. Eu gosto muito de vinheta porque eu gosto muito de centralizar a atenção. Às vezes, nas pontas, nas laterais, acabam tendo outras informações que distraem, que desviam o olhar para elas. Então, eu gosto muito de escurecer um pouco as bordas. Eu vou apagar essa minha camada de demonstração para vocês. Lembrando que é só jogar aqui para o lixinho. Eu vou... deixa eu pensar, pode ser aqui nos níveis. Eu vou escurecer tudo, olha lá. Lembra que nessa paleta embaixo eu tô escurecendo os tons claros. Então eu escureci tudo. Aqui já tá bom. Ok. Vamos ver aqui no olhinho, como era antes, como tá agora. E com a máscara, o que eu vou fazer? Eu vou apagar só no meio. Mas qual que é o grande segredo de uma boa vinheta? Primeiro eu vou trocar aqui pro preto, é aumentar bastante o meu pincel, porque daí ele deixa bem difuso a passagem entre o que tá escuro e o que vai ficar claro. E vou botar aqui a minha opacidade mais baixa para eu indo aos poucos, né, com maior controle. Garantir que eu tô com a dureza mínima
E vamos lá. Aos pouquinhos, gente, sem pressa. Porque o problema da vinheta é quem faz com um pincel muito pequenininho ou com muita pressa, que ela fica marcada onde tu tá apagando, né? Tem que ir indo bem aos pouquinhos. Olha lá, olha aqui a minha folhinha branca, como já mostra o que eu apaguei, como tá essa passagem entre o que eu apaguei e o que ainda tá, ficou bem amena, ficou bem suave, então isso faz com que fique mais interessante aos olhos. Vamos ver a diferença aqui, ativando e desativando o olhinho. Olha lá, gente, olha como a atenção vai direto no personagem do meio. Eu gosto muito de usar, eu acho realmente que dá muita diferença nas imagens. E óbvio que eu não tenho muitas informações ao redor, mas mesmo assim eu consigo centralizar a informação no meu assunto que está centralizado. E óbvio, com fotos que não estão centralizadas, a coisa muda um pouco de figura. Outra coisa que é importante, gente, olha, cada camada vai ter como ser controlada individualmente por certas configurações que ficam aqui acima do box de camadas. Então, por exemplo, essa camada aqui, eu estou usando ela em 100%, mas eu posso usar ela numa porcentagem menor. Se eu achei que ficou muito escuro, eu vou usar ela em uma porcentagem menor. E daí ela não vai ser tão ativa na minha foto. Gente, isso é muito importante. Eu dificilmente uso camadas em 100%. Tem camadas que eu uso em 5%. Vai depender da minha intenção e também dos tons da foto. Cada foto vai ter uma construção tonal. Vão ter tons mais claros, mais escuros. Sempre vai depender do que a foto está te trazendo. Aqui, gente, são os modos de mesclagem. Como essa camada vai mesclar com as outras. Eu não vou falar delas agora. Vou falar daqui a pouquinho, que vai fazer mais sentido para vocês. Bom, gente, agora nós vamos passar para a segunda linha de ferramentas do box de ajuste. Vou apagar aqui a minha vinheta, só para que vocês não fiquem mais difícil de vocês compreenderem. Se eu ficar botando muita camada aqui, daqui a pouco vocês não conseguem enxergar muito bem o que fez o que interferiu no que. Então eu vou zerar sempre só para que fique mais claro o que eu estou fazendo. Bom, essa primeira ferramenta, que é o matiz saturação, eu acho muito útil para várias coisas. Primeiro, que ela vai trocar a cor. Então, baseado nisso, considerando a máscara, eu consigo trocar a cor do olho, eu consigo trocar a cor do vestido. A matiz me dá o poder de poder trocar o que eu quiser. A saturação também é muito útil, porque quando eu tiro a saturação, eu vou deixá-la mais perto do cinza. E quando eu boto a saturação, as cores vão ficando mais vibrantes. Claro, gente, não exagere, senão a pessoa parece que toma um torrão do sol. Mas é muito útil. Por exemplo, se eu quero anular um extintor de incêndio do fundo, eu posso tirar a saturação dele. O vermelho já não vai ser tão vibrante. Ou como eu, que sou uma pessoa um pouco mais melancólica, eu vou sempre ter uma tendência de tirar a saturação, deixar as cores mais mortas. E o Lightness, ele vai dar luz em tudo, como um filtro, ou tirar a luz de tudo. Funciona muito parecido com aquela ferramenta dos níveis, ou do levels, né? Bom, gente, então mudar o fundo, mesma lógica da máscara. Eu vou arrumar aqui na minha matiz, ó, vou escolher, eu quero um fundo, como as cores estão em degradê, ele vai ficar em degradê. Vou escolher esse aqui que ficou um ciano com laranja. Aqui, como a gente vai começar a trabalhar colorização e tonalização, optem sempre por cores complementares ou tons da mesma cor, isso deixa a imagem mais harmônica. Então aqui o ciano é complementar do laranja, então a gente vai usar ele aqui. Óbvio, a pessoa ficou parecendo um avatar, mas daí vem a grande truque do Photoshop. Eu vou pegar aqui a minha máscara, aqui no meu pincel, cor preta, diminuir um pouquinho o pincel. Eu não preciso em 19%, porque eu quero de fato apagar toda essa camada de cor. É uma camada de cor, eu vou fechar e abrir o olhinho aqui para vocês verem.
então pode ser 100%, ou próximo dos 100%. E olha lá, no momento que eu vou apagando, essa camada, né, de matias vai saindo e eu vou tendo a foto embaixo, normal, como estava antes. Tô fazendo meio rapidinho, só para mostrar para vocês, mas claro que a gente teria que fazer com muito mais cuidado. Se vocês apertarem Alt, vai ficar aqui a pipetinha aí, girarem o botão do mouse, ele aproxima, e o espaço vocês têm como mexer a foto. Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu passei um pouquinho. O que faz quando passou? Vem pro branco e eu vou recuperar, então. Cuidado, muito cuidado, gente, com as finalizações. Ó, aqui ela ficou azul. Venho pro preto. Claro, um trabalho de paciência. E vocês podem ou não fazer, né, gente? A ferramenta, ela tá aí para ser usada conforme as necessidades de cada um. Eu fiz assim meio a grosso modo, assim, só para que vocês possam entender a ferramenta para testarem em casa. Eu acho, pelo menos, uma ferramenta super útil. Olha lá aqui o que eu apaguei em pretinho. Olha lá, gente. Mudou só o fundo. Olha que interessante. Uma coisa legal, gente, que vocês podem clicar aqui, ó, do lado da folhinha em branco, tem esse iconezinho. Quando vocês dão 2 cliques no iconezinho, vocês entram na caixa de propriedades da ferramenta que vocês utilizaram. Então, como eu já apaguei isso da camada, ela só vai agir no meu fundo. Então, eu posso, olha ali, ó, trocar a cor do fundo conforme eu quiser e vai trocar só o fundo. Posso dar saturação. Exagero, né, gente? Muita cor já... Olha que bonito que ficou esse ciano com vermelho. Ciano com vermelho, com laranja, fica muito bonito mesmo. Eu gosto muito, sou fã. Vai mexer só o fundo. Então isso é bem legal. Dá pra trocar cor de olho, cor de vestido. Claro, sempre que, ó, com os detalhes bem feitos e não assim rapidão como eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, né? Sejam bem criteriosos para que fique de fato uma edição interessante e não uma edição com problemas de acabamento. Bem, gente, vou aqui jogar fora essa camada, como eu já tinha explicado para vocês, para que fique mais fácil a gente entender o resto. E vamos para a segunda ferramenta, que é o Color Balance. Aqui o Color Balance, gente, eu acho bem interessante. Eu de vez em quando uso, não sempre, mas eu acho que é interessante de passar para vocês. Primeiro, vocês têm como escolher se vocês querem trabalhar só com as sombras, com os meios tons ou com as altas luzes, os highlights. Então, por exemplo, eu posso escolher que as minhas sombras vão ficar mais ciano. Olha lá que bonito que ficou. Então, todas as minhas sombras vão ficar puxado para o ciano. E eu posso escolher aqui o meu highlight e eu posso vir ou aqui na cor complementar, deixar vermelho, que é sempre interessante. Ficou parecendo até uma edição bem parecida com a Laura Macabresco, ela usa muito ciano vermelho. Mas eu posso vir no amarelo, eu posso deixar um pouco mais magenta. Enfim, vocês têm como fazer uma combinação de cores conforme o interesse de vocês. É claro, gente, o mais difícil aqui é saber qual é o interesse de vocês. E isso vai se dar com pesquisa, buscando referenciais de cor, tentando reproduzir essas cores aqui. Eu acho que tudo isso ajuda bastante. Para mim foi realmente muito difícil encontrar os tons que eu mais gostava e que mais tinham a ver com o meu trabalho. Mas testar eu acho que sempre é uma boa opção, porque a gente acaba descobrindo, né, possibilidades de cor que daqui a pouco tem mais a ver conosco. E vamos ir para a terceira camada. Essa camada, desculpa, gente, para a terceira ferramenta. Essa ferramenta do preto e branco eu acho bem interessante para quem gosta de fotografar colorido. Por quê? Quando eu clico nela, ela vai passar para o preto e branco, mas ela me permite trabalhar separadamente os canais de cor. O que isso significa?
Por exemplo, se eu mexer no vermelho, ele vai escurecer ou vai clarear tudo que for vermelho. Cor de pele mais clarinha, assim, vermelho e amarelo. Bastante. Então aqui, olha como as pintinhas dela sobressaíam. Então assim, por exemplo, aquelas fotos que vocês veem com as sardinhas bem pretinhas, bem puxadas, bem marcadas, com essa ferramenta eu vou puxar bem para o escuro. Olha como as manchinhas da pele vieram todas. Então essa é uma maneira de editar o preto e branco. Eu consigo mexer separadamente. Se eu tenho um céu bem azul, eu consigo mexer. Óbvio que eu não tenho muito ciano, não tenho muito azul, então não vai fazer toda a diferença do mundo. Mas quando eu tenho um céu bem azul, eu consigo deixar ele bem escurão, fica bem interessante. Então para quem gosta de fotografar colorido e passar para preto e branco depois, essa é uma boa ferramenta, porque ela vai te dar os canais de cor que vai te possibilitar trabalhar com eles separadamente, o que pode ser interessante para acentuar uma área específica ou não. Vou jogar fora aqui. E vamos para o photofilter. Eu não uso muito ele, gente, mas eu vou passar para vocês porque eu acho interessante. Daqui a pouco vocês gostam de tons mais terrosos. Vocês vão vir nos tons mais terrosos, podem deixar mais intenso. Opa, não tanto. Então faz uma diferença. Eu faço isso com as camadas que eu vou ensinar para vocês. Essa é uma maneira mais fácil de fazer. Então, até acho útil, assim. Vai depender também do interesse de vocês e do que vocês gostaram mais de manusear. Vou jogar fora. Bom, gente, esses dois eu não uso muito, tá? Acabo não vendo muito uso para eles. E aquilo que a gente falou, né? Muitas coisas do Photoshop vocês conseguem fazer de diversas maneiras. Então, essas ferramentas aqui estão feitas melhores com outras. Então, nem vou abordar muito para que vocês também otimizem o tempo de vocês aqui. Também essas aqui, na terceira fileira do box de ajustes, essas três primeiras também não são muito úteis. Isso aqui, tipo assim, vai inverter, deixar o que era escuro claro, o que era claro escuro. Talvez se vocês fossem fazer alguma coisa negativada, né, aí já pensando numa cianotipia, até pode ser que sirva. Mas eu não vejo tanta utilidade assim. Acho que o Photoshop ele precisava rever um pouco melhor essa box de ferramentas, de realmente ter coisas que o fotógrafo vai utilizar mais no dia a dia e que seja mais coerente com a edição, pensando em harmonia de imagem e tudo mais. Enfim, eu uso essas duas últimas, tá? A primeira, quer dizer, a penúltima, se chama cor seletiva. Gente, eu acho ela muito útil, porque assim como aquela ferramenta de preto e branco, ela separa por cor e tu tem como mexer na cor especificamente. Então, por exemplo, eu posso mexer nos vermelhos aqui, deixar só os vermelhos mais escuros ou mais claros, eu vou mexer um pouquinho no tom de pele. Aqui eu não tenho muitas diferenças tonais, então não dá pra ver tanto. O que eu uso muito essa ferramenta é para mexer nos pretos. Então eu deixo os pretos mais pretos, olha lá, olha a diferença. Eu adoro, porque eu sou muito dramática, então deixar os pretos muito mais escuros, sem mexer nos outros tons da imagem, pra mim é sempre um bom negócio. Sempre me ajuda a passar essa dramaticidade e acentuar um pouco mais o drama na minha foto. Então pra mim serve muito. Claro, vai depender do que vocês querem, vou voltar ela menos dramática aqui. Eu não tenho muitas cores nessa foto, mas vocês têm como... Não adianta, por exemplo, gente, eu pegar, sei lá, aqui um verde. Eu tenho quase nada de verde, não vou conseguir ver diferença nenhuma, óbvio. Então, vocês têm que pegar e escolher uma cor que tenha a ver com a foto de vocês, com as cores que a foto de vocês proporciona. O que eu acho maravilhoso. Eu acho que cada foto é uma, cada foto vai te dar... os tons específicos, a luz específica, a exposição específica, e tu vai trabalhar com ela de maneira específica. E por isso que eu gosto do Photoshop, porque o Photoshop ele é específico, ele é feito pra tu trabalhar uma foto só, trabalhar aquela foto e as necessidades daquela foto especificamente. Bom, vou apagar essa camada.
E agora, gente, vem o tipo de tonalização que é a que eu mais uso com certeza. Que são dois tipos. Uma onde eu vou botar uma camada de cor e fazer com que essa camada de cor interaja com os tons da foto, e outra que eu vou botar uma camada de cor com duas cores e vou fazer essas cores interagirem com a foto. Como funciona isso? Primeiro, que também eu acho que o Photoshop poderia ter colocado isso de uma maneira mais intuitiva e de uma maneira um pouco mais à mão, assim, né? Eu vou ter que entrar num outro menu, mas enfim. Olha, reclamando do Photoshop, mas eu defendo ele com unhas e dentes porque eu realmente acho que ele ainda é o software que mais te dá opções de criativas, assim. Então tá, então eu vou ter que vir aqui em Layer. Existem outras maneiras de fazer isso, tá, gente? Mas eu vou ensinar pra vocês dessa maneira. Menu superior, Layer ou camada, New Fill Layer ou nova camada de preenchimento, Solid Color ou cor sólida. Aqui nada mais é do que eu colocar uma cor, uma camada de cor que eu poderia fazer direto aqui, mas enfim, eu vou fazer dessa maneira. Aqui, gente, eu vou botar 50%, simplesmente porque se eu botar 100, vai ficar a cor que eu escolher em tudo. Então eu vou botar 50%, vou botar OK. Aí aqui vai aparecer um box que eu posso escolher a cor. Eu vou escolher um azul escuro e vou botar OK. Bom, gente, aqui começa toda o que eu acho a maravilha de poder mesclar as cores com a foto. Eu poderia simplesmente vir aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que no começo do box de camadas eu tenho opacidade. Então eu posso vir simplesmente tirar toda a opacidade e ir botando aos poucos. Olha lá. 18% faz com que a foto fique levemente azulada. Ela não vai dar muito contraste, então ela vai ter uma tendência de ficar um pouco mais analógica. Ou então eu vou vir aqui, eu vou botar bastante opacidade, não se assustem. E eu vou vir aqui nos meus modos de mesclagem. O que são esses modos de mesclagem? É a maneira com que essa camada azul vai mesclar com a minha foto. E cada uma é de um jeito. Então eu vou vir começar pelo Darken. E vou com a flechinha baixando. Olha lá, então aqui vocês conseguem ver como cada uma das opções vai interagir com a foto de vocês. Então, por exemplo, preciso usar em 69%? Não, eu posso escolher uma, por exemplo, Soft Light, tá? É uma que eu uso muito porque ela dá muito contraste, a cor entra na foto dando contraste. Eu posso tirar um pouco a opacidade. Olha lá, vou fechar e abrir o olhinho. Olha como já deu diferença, deu um contraste com o azul. Mas o que eu gosto muito de usar com essa é o diferença, porque o diferença ele vai pegar a cor complementar, que no caso do azul é o amarelo, e vai utilizar nas cores claras, nos tons claros. Então eu vou tirar um pouquinho a opacidade. Olha como dá uma sensação meio de sonho, assim. Eu não sou muito dos tons frios, eu sou mais do quente. Mas olha só como fica interessante. Eu gosto muito de usar esse. Eu acho que ele dá uma coisa meio de sonho, meio mística, assim. Enfim, me interessa muito. Vou jogar. Gente, eu assim, ó, nas minhas edições eu tenho várias camadas de cor. Olha, essa tá em 21, eu botaria outra camada de cor. Vou fazer aqui, inclusive, pra gente fixar. Vamos lá, Layer, New Fill Layer, Solid Color. Vamos botar os 50%, ok? Aqui eu vou escolher um tom terroso. Eu gosto muito dos tons terrosos, mais pro cinza, assim. Eu tenho que me segurar para não botar tudo em tom terroso. E vou botar no Soft Light ou luz indireta, tá, gente? Pra quem tá com o Photoshop em português. E vou só um pouquinho. Olha lá, vou tirar os dois, como era a foto crua, como ela tá ficando. Então aí eu vou adicionando camadas de cor que vão fazendo sentido para a condição de luz e pro que eu quero, né, gente? Porque não tem certo e errado. O que vai ter é o que eu quero passar. A edição criativa
ela é uma ferramenta a mais de construção. Então eu posso construir uma atmosfera que seja coerente com a minha narrativa ou construir uma completamente diferente. E daí, inclusive, atrapalhar a minha atmosfera. Um botãozinho de delete eu também consigo apagar essa camada. E vou então para a última ferramenta do box de ajustes, que é um mapa de degradê. Bom, gente, esse mapa de degradê, ele vai escolher duas cores para tonalizar a foto. Então, cliquei, não se assustem que sempre o Photoshop escolhe umas cores bizarras, assim, faz a gente tomar nenhum susto. Vou apertar na paleta de cores e o que vai acontecer agora? Cliquei na flechinha de baixo, ele vai liberar a cor, cliquei na cor e daí eu vou escolher um tom claro, porque se eu escolher um escuro, vai ficar negativado, como que aconteceu aqui na foto. Então eu vou escolher um ciano, bem clarinho, por aqui, ok. Para o lado esquerdo eu vou clicar na flechinha, vai liberar a cor, ele vai tonalizar os tons escuros, então eu vou escolher aqui um vermelho, porque eu gosto de trabalhar com as cores complementares. Escolhi então um vermelho com ciano, ok. Então os tons claros ele ficou ciano, os tons escuros ele ficou vermelho, ficou meio analógico assim. Então aqui eu tenho duas opções. Ou eu vou trabalhar com opacidade, então aquilo que eu tinha falado para vocês, eu vou vindo com opacidade bem devagarinho e a cor vai tomando conta aos poucos. Olha lá. Vou abrir e fechar para vocês verem. Ou então eu vou botar um pouco mais de opacidade e daí eu vou trabalhar com os meus modos de mesclagem. Vamos ver um soft light, por exemplo. Olha lá a diferença, gente. Então essas cores mesclam da foto de uma maneira super conforme os tons, as tonalizações da imagem. Então isso é super útil. Eu uso muito essa ferramenta do mapa de degradê e eu espero que vocês usem também. Ela pode ser um pouquinho chatinha, vocês não sabem muito bem como fazer, quais cores escolher, mas eu acho que é importante vocês tentarem, porque realmente a diferença de quem usa ela é bem grande. Vou clicar de novo aqui, gente, para que vocês possam ter outra experiência de cor. E eu vou escolher então aqui nos tons claros, eu vou escolher um amarelo. E nos tons escuros eu vou escolher um roxo. Olha lá como ficou mais interessante. Eu achei que ficou mais interessante para minha foto essa do que aquela outra. Então olha aqui tá a paleta de cores. Ai, gostei da paleta de cores, quero salvar para outras fotos. Eu vou apertar aqui no New. E daí ela vai aparecer aqui, ó, gente. Vai salvar e vocês podem usar depois ela pronta em qualquer outra foto que vocês queiram. E eu vou trabalhar basicamente a lógica vai ser a mesma, mas essa ferramenta funciona um pouquinho diferente, que também é nas curvas, a gente já falou das curvas, só que quando eu clico nas curvas, que é aqui no meu box de ajustes, e eu trabalhar só com o meu gráfico, ele vai mexer na exposição. Só que se eu for aqui no RGB e escolher a cor que eu quero trabalhar, ele então vai trabalhar com aquela cor específica. Então eu posso vir aqui, ó, no meu azul, puxar um pouquinho para cima, vai deixar os meus tons escuros mais azulados e mais opacos também. Ó. Eu posso fazer isso, vou quebrar aqui. E daí nos tons claros vou trabalhar mais amarelado. Olha lá que bonito que ficou, gente. E daí eu posso, enfim, também trabalhar com os meus tons vermelhos, ciano. Eu gosto bastante dessa ferramenta porque ela respeita muito os tons da foto. Então, pra mim, eu acho bem interessante. Gosto bastante de usar ela. Como a gente já viu aqui, a última ferramentinha do box de ajustes. Eu acho que ele fica mais contrastado e mais dramático, eu gosto bastante. E o que eu ainda faço de vez em quando, eu clico aqui na paleta do mapa de degradê, como a gente já viu, e eu venho aqui nos tons escuros e ao invés de deixar totalmente preto, eu vou deixar um pouquinho mais ferroso. Olha lá, eu gosto bastante, um sépia se vocês quiserem,
mas bem pouquinho assim, só para não ficar aquele pretão fechado. Eu gosto bastante de fazer essa técnica, mas aí também fica, é muito o critério de gosto de cada um e isso é maravilhoso. Bem, eu vou deixar ela em preto e branco, vou apagar aqui as outras camadas de preto e branco, porque o que a gente vai fazer agora, no preto e branco fica excelente, que a gente vai dar nitidez na foto. Bem, as ferramentas que são para nitidez, que são o nitidez e o Sharpen, elas não são muito boas para nitidez porque elas deixam a linha muito grossa, aí fica parecendo meio um lutador de MMA, assim, ela fica meio grotesco. Eu não gosto muito de usar essas ferramentas. Eu vou usar o alta frequência, que ele vai dar só uma reforçadinha nas linhas e eu acho que fica muito bom, principalmente para foto de olho, de boca. Claro, se vocês têm marcas na foto que vocês não gostam, tipo alguma ruguinha ou alguma marquinha que vocês não gostem, a nitidez não é adequada porque ela vai acentuar essa marquinha. Agora, se vocês gostam da pele, dos poros da pele, do cabelo, a nitidez ela é excelente para isso, porque ela vai acentuar esses relevos e essas texturas. Então, nitidez para textura realmente é excelente. Bem, para a gente fazer a nitidez, é importante que vocês prestem atenção que a camada que está marcada tem que ser a última, tem que ser a da foto. Se vocês fizerem e tiver marcado, por exemplo, a camada do preto e branco ou alguma outra camada de exposição ou cor que vocês fizeram, não vai dar certo. Então esse é um cuidado importante para começar. Bom, vocês vão duplicar essa camada, pode ser feito com o Ctrl J. Aqui dupliquei a minha camada. Eu vou agora no meu menu superior, vou em filtro ou filter, outro ou other e vou no high pass ou alta frequência. Bom, vai aparecer esse boxinho aqui, vai ficar tudo cinza, não se preocupem, isso é normal. É importante que vocês botem o raio aqui em 9. E se vocês botarem muito mais que isso, vai acontecer o mesmo problema da ferramenta do Sharpen, vai ficar muito grossa, a linha vai ficar meio falso, assim. Então vai botar OK? E ele vai criar, vai ter uma camada que vai estar cinza e a de baixo é a foto de vocês. Então vocês vão vir aqui nos Blend Options, que eu já falei para vocês, e a gente vai ir no e a gente vai ir no Overlay ou sobrepor. Então olha lá a diferença, vou aproximar aqui, Alt, gira o botãozinho do mouse. Então vou tirar a camadinha para vocês verem o antes e o depois. Então funciona muito bem para olho, muito bem para boca, para deixar a coisa mais marcadinha. Não é em todas as fotos que fica legal, acho que também vocês têm que ter a noção do que fica melhor e para qual foto, né? Fotos muito longe assim também não fica bom, mais pele, coisas com textura, essa ferramenta funciona bem. Vou tirar aqui, desativar ela e vou deletar. Bem, eu quero mostrar para vocês também os filtros de desfoque, porque eu uso eles bastante, então eu acho que é legal mostrar para vocês. A gente vai aqui no menuzinho superior. Qualquer filtro que vocês forem usar, é legal vocês apertarem o Ctrl J para duplicar a camada, porque vocês sempre vão ter a foto que vai estar desfocada e a de trás que vai estar nítida. Então a gente vai no mesmo lugar, filtro, só que agora a gente vai no blur. Existem vários tipos de desfoque. O gaussiano, ele é bem forte, então é legal para fazer, se vocês quiserem deixar a foto desfocada, ou se vocês quiserem deixar o fundo mais desfocado, vocês vão fazer aquele mesmo sistema de máscara. O que acontece aqui é que a foto por si só ela não vai ter a máscara, então a gente tem que criar aqui na bandeirinha do Japão. Então, o mesmo processo, pincelzinho preto, e eu vou, se eu quiser, né, deixar a coisa meio sonho assim. Vocês
Só cuidado, gente, para não ficar muito falso, assim. Se vocês querem deixar aparente o primeiro plano, misturar o foco com o fundo, eu acho que é legal, porque parece que vocês fizeram isso intencionalmente. Dá pra ir brincando também com as opacidades do pincel, que ele vai apagando menos, aí vai criando passagens mais amenas. Só não tentem fazer isso de desfocar todo o fundo, porque fica muito falso quando não é feito muito com a lente, assim, fica meio falso demais, eu não sei, eu não gosto muito. Mas acho que é uma ferramenta e vocês vão usar conforme a necessidade de cada um. Vou apagar essa também e vou utilizar agora outro filtro de desfoque, que é o meu preferido, que é o de movimento. Amo, olha só que coisa linda, gente, porque ele risca o desfoque e eu acho isso incrível. Eu vou tirar um pouquinho para mostrar como é legal também utilizar a máscara com ele. Vou dar o ok e aqui vou na minha bandeirinha do Japão, criar a máscara e aos pouquinhos eu vou tirando, ó, só de um pedaço, eu vou deixar riscado só um pedaço. Eu amo muito essa ferramenta para criar coisas mais subjetivas, eu acho que fica tão bonito. Claro, isso também vocês podem potencializar um efeito borrado da própria câmera que vocês fizeram, né? Então dá pra misturar os efeitos de Photoshop com as técnicas da própria fotografia. Eu acho que vocês só potencializam, na verdade. Eu peguei outra foto aqui para ensinar pra vocês como faz para limpar a foto. Porque assim, eu não sou daquele tipo que vai tirar ruga, que vai tirar espinha, essas coisas. Mas eu acho que às vezes a gente precisa limpar um pouco a foto dependendo do que, enfim, do que está direcionando o olhar, então eu acho que é uma ferramenta importante. Então aqui no caso dessa foto aqui, tem duas coisas que eu gostaria de ensinar para vocês. A primeira é como tirar aqui essa tomada. Eu gosto muito dessa ferramenta, vocês podem escolher qualquer uma dessas ferramentas de seleção. Eu vou pegar aqui o laço. E o laço funciona assim, vocês vão clicar e arrastar a área que vocês querem tirar. E como que funciona essa ferramenta? Ela vai ler em volta da seleção e vai tentar criar um degradê para completar o que está dentro da seleção conforme o que está fora. Então ela funciona muito bem, por exemplo, para isso, uma tomada que está no meio do nada. Agora, se eu quiser tirar o vestido, essa parte de baixo do vestido, eu já não vou conseguir, porque ela não vai entender, ela não tem como ler o que está atrás, ela vai ler sempre o que está em volta. Botãozinho direito, eu vou clicar dentro da minha seleção e vou apertar Fill ou Preencher. Importante que aqui esteja sensível ao conteúdo, porque senão ele não funciona dessa forma. Apertei o OK. Olha lá, ele vai fazer um degradê, é excelente para fazer essa limpeza da foto. Eu já tento resolver o máximo de coisas que eu posso na hora de fazer a imagem, né? Mas às vezes não tem como, então esse foi um exemplo e é bem fácil de resolver. Ctrl D para desselecionar, olha ali, fica perfeito. Outra coisa também dessa imagem é que eu tenho essa parte de sombra, porque eu tenho uma janela aqui que faz essa parte preta que eu não tenho desse lado. Então, para equalizar, eu uso muito isso quando eu tenho um fundo, ajuda muito. Eu vou usar essa outra ferramentinha de seleção, vou arrastar, vou tentar pegar um pouquinho mais. Ela vai selecionar essa parte. E qual que é a questão aqui? Eu vou redimensionar só essa parte, então eu consigo aumentar ela e fazer com que ela fique mais semelhante a essa parte aqui. Então, Ctrl T, eu faço com que essa parte selecionada eu possa mexer somente nela. Então, eu vou puxar pro ladinho, olha ali, ó. Óbvio, gente, ela vai esticar, ela funciona muito bem com fundo, mas ela não funciona muito bem com tudo. Tudo vocês vão ter que avaliar. As ferramentas são várias as possibilidades também, mas não é tudo que serve para qualquer coisa. Então, vou só alinhar aqui direitinho. Olha, eu quero manter ainda um pouquinho dessa diagonal. Apertei Enter, Ctrl D. Olha lá,
Estiquei, ficou perfeito, não tenho nenhum ajuste. Às vezes tu tem que fazer algum ajustezinho, né? Nem sempre fica bom. Perfeito. Gente, agora eu queria ensinar para vocês como usar as actions. As actions são tratamentos prontos do Photoshop que vocês podem baixar em sites especializados. É só botar Action Photoshop no Google. E eu tenho algumas ações ou actions que eu fiz baseado nos tratamentos que eu mais gosto, que também estão à venda ali na minha loja. E eu vou ensinar vocês como faz para vocês utilizarem ela, caso vocês tenham essas que eu fiz ou qualquer outra. Então assim, gente, vocês vão dar 2 cliques na ação. É importante que seja o arquivo ATN. Ó, o meu já tá aqui, o Dani Bittencourt. Caso ela não venha direto para cá, é importante que o box das ações esteja ativo. Então lembra onde é que é? Janela ou window, o box das ações vai estar ativo. Se quando vocês derem 2 cliques no arquivo ele não abriu, vocês podem vir aqui nesse menuzinho lateral e vocês vão botar Load Action ou Carregar Ações. E daí vocês vão buscar esse arquivo e ele vai vir direto para cá bem simples. Como que funciona, gente? Essa pastinha de ações vai conter várias ações dentro, tá? Então cada uma dessas linhas aqui é uma ação diferente. Não tenho como eu fazer a pastinha toda ser aplicada. Eu posso fazer individualmente. Então aqui eu vou escolher o Luz de Janela Vertical, porque ele foi feito exatamente para fazer fotos nesse lugar no meu ateliê. E vou apertar o Play. Ele então vai aplicar todo o tratamento que eu fiz na foto. Por que isso é legal? É legal usar pronto? Eu não acho, porque essa ação ela foi feita para essa condição específica de luz e essa condição específica de tons. Se vocês usam em qualquer foto, vocês vão ver que quase nunca vai ficar 100%. Então vocês sempre vão ter que mexer. E agora vocês já sabem, obviamente, usar as camadas, usar a exposição, a cor, então vai ficar muito mais fácil. Outra coisa que eu acho muito legal das ações é que vocês podem estudar por elas. Então pelo menos a minha, eu deixei liberado todas as camadas. Olha lá. Então eu tenho como ir uma por uma e ver o que foi feito ali e como que eu posso fazer para estudar. Então essa aqui, por exemplo, ela fez uma vinheta. Essa aqui foi um mapa de degradê. Quero saber como que esse mapa de degradê, que cores que foi escolhido, eu vou dar 2 cliquezinhos no ícone. Ó, então é um mapa de degradê preto e branco, utilizado nos Blend Options no Soft Light, que vocês já viram, e com opacidade 26. Isso é bem importante. Eu quase nunca uso opacidade 100%, sempre vou usando aos pouquinhos. Então aqui a gente vai ter uma camada de curvas, vocês também já viram. Dá 2 cliques aqui. Então essa aqui foi o sistema de curvas. Mais uma de curvas. Essa de cores, então tem um pouquinho de verde, tirei um pouquinho do azul. Esse aqui é a iluminação. Eu gosto bastante de usar esse um pouquinho opaquinho assim, né? Ó, e nesse caso eu até achei que ficou um pouquinho forte, então eu tiraria um pouquinho a opacidade para ficar um pouquinho mais ameno assim. Então acho que é legal, cada foto tu trabalha de uma forma. Então os níveis, 2 cliques aqui para vocês verem que foi feito, só clareado um pouquinho os tons que eram escuros. E a última das curvas, ó, deixou só um pouquinho mais escurinho. Então essa aqui foi a minha edição que eu gravei, que eu gosto bastante, que é quando eu faço a foto mais pictórica. Eu vou ter outras, eu vou ter a de fine art, eu vou ter a de retrato e também uma mais analógica, que vai servir para que vocês também estudem. Então isso eu acho bem legal. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, por favor, me contatem. Eu fico muito feliz de trocar com vocês. E nos vemos no próximo curso, no próximo livro. Não se esqueçam de conhecer o meu trabalho no Instagram, para quem ainda não segue, ou então no meu site, para quem ainda não viu meus projetos, a galeria. E me mostrem as fotos que vocês fizeram a partir das coisas que vocês viram no curso. Para mim é sempre muito importante ver como
os cursos e as coisas que eu passo para vocês estão fazendo sentido e estão fazendo a diferença na vida de cada um. Obrigada e até a próxima!